Sentir o poder do pretinho. Pode parar, que o negócio é sério. Vamos lá? Olha só. Ixi, mais do que parece. Galerinha, vamos lá. A parada é a seguinte, nós temos hoje a oportunidade de dar uma olhadinha naquilo que pode ser útil na prova de amanhã. E a gente sabe que tem que fechar pelo menos uma questão quando fala de doenças, né? Todo Enem tem a cobrança de uma doença, e aí é isso que a gente vai tentar fazer agora. Relembrar, por exemplo, as principais doenças, ou relembrar características marcantes de cada uma delas, até um pouco mais à frente, tá? Então vamos lá, devagarinho, começando com viroses. Aqui eu trouxe 3 para a gente poder fazer uma discussão a respeito dessa ideia. Senhoras, senhores, quando você for discutir viroses, a ideia é muito básica. Sempre, você tem que ter conhecimento de HIV para fazer provas. Por quê? Porque ainda é uma doença que acomete uma população, né, uma grande faixa de indivíduos, uma população muito grande, e é uma doença sexualmente transmissível, além de ter aquela história de ser transmitida por contato sanguíneo. Essa parte é mais tranquila para vocês. Estou trazendo o HIV aqui para lembrar vocês agora que, para fazer a prova de amanhã, você tem que lembrar o quê? Primeiro, estamos falando de vírus. Especificamente o HIV é que tipo de vírus? Retrovírus. Tudo bem? Retrovírus. Então o material genético dele é qual? RNA. E qual é o problema enfrentado por vírus que contém apenas RNA? RNA não tem capacidade de replicação. A molécula de RNA não é autoduplicável. Então, para que isso aconteça, o vírus tem que introduzir o material genético dele numa célula hospedeira, juntamente com uma enzima responsável em produzir um DNA a partir dele. Essa enzima é a transcriptase reversa. Essa é uma característica que não pode ser esquecida. Vírus, 2 tipos: adenovírus, retrovírus. O HIV que está mostrado aqui é um retrovírus que utiliza essa enzima transcriptase reversa para poder fazer a sua reprodução. Muito bem. Uma outra coisa que dá para a gente lembrar quando fala do HIV são os tipos de ciclo reprodutivos dos vírus. Fala para mim aí. Os ciclos são ciclo lítico e ciclo lisogênico. O HIV é um tipo de vírus que se reproduz especificamente dentro de que tipo de célula? Linfócitos T4. E ele entra no linfócito T4, efetua a multiplicação, e as novas partículas virais, os vírions, quando saem, acabam rompendo a célula hospedeira. Esse rompimento é chamado de lise. Tudo bem? Essa lise faz com que haja uma diminuição maciça no número de células invadidas. Aí eu te pergunto, que célula foi invadida? Linfócito T4. E qual que é a função dele? Ele é o linfócito auxiliar, ou helper. Ele recebe a informação de quem é o antígeno por parte dos macrófagos e vai ativar as células de memória e os linfócitos B a se transformarem em plasmócitos. E são os plasmócitos os leucócitos responsáveis em produzir o quê? Anticorpos. Sem linfócito T4, eu não tenho essa ativação dos linfócitos B em plasmócitos, então eu vou ter um déficit no número de proteínas específicas para a defesa, no número de anticorpos. E é por isso que a AIDS é o quê? A síndrome da deficiência imunológica adquirida. Tudo bem, senhores? Aqui para completar, você estuda em evolução a importância do processo de mutação na evolução das espécies. A teoria sintética da evolução mostra o quê? A seleção natural e a seleção artificial atuam sobre a variabilidade. Os indivíduos de uma população, eles são diferentes por quê? Devido às mutações, devido à recombinação gênica, devido a crossing over, devido a migrações. Tudo isso vai influenciando diretamente a variabilidade de algumas espécies. Ok. Quando você fala em mutações, você tem que lembrar muito que os vírus têm alta taxa de mutação. O H1N1 é só um dos representantes de vírus que, quando você faz a análise, você encontra trechos de material genético de indivíduos completamente diferentes num único vírus.
Por exemplo, nós já encontramos vírus que apresentam trechos de material genético humano, material genético do suíno, material genético de morcego, material genético de ave, tudo em um indivíduo só. Então, quanto maior for a taxa de mutação, mais esses indivíduos podem apresentar alterações estruturais e, se eles conseguirem encontrar uma célula hospedeira para se multiplicar em nós, a velocidade de resposta imune é mais baixa. O nosso corpo demora mais para conseguir responder. Não esquece desse raciocínio, por favor. Por último, estou deixando dengue, para lembrar você que é um problema em nível nacional, tá? E agora está na moda discutir febre chikungunya. Por que está na moda discutir isso? Exatamente porque o vírus é primo direto do vírus da dengue, e pelo fato de ser primo direto, ele pode frequentar as mesmas casas. Que casa? A Aedes aegypti. Chikungunya também é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Ela também causa uma febre muito semelhante à própria dengue, mas nós temos um problema grave para nós, que é o que? A população brasileira não tem imunidade a esse vírus. E agora ele chegou até nós, e a chance de em uma região acontecer o aumento do número de casos é muito grande. O seu corpo só consegue se proteger daquilo que ele conhece. Se ele ainda não conhece, ele tem que desenvolver o processo de imunidade. Tá? Então a chikungunya é natural da África, com casos na Ásia, também na América Central e agora no Brasil. Até um tempo atrás tinham 16 casos, há 3 meses atrás, 16 casos, e agora estamos beirando já 800 casos. Como é que esse aumento, logarítmico está acontecendo de forma tão intensa? Exatamente porque a população não tem imunidade contra algo que não conhece. No ano de 2015, os centros de epidemiologia estão preocupados com febre chikungunya e com dengue do tipo 4, porque é o vírus mais recente, a menor parte da população tem imunidade a esse vírus, tá? Além da chikungunya ser apresentada assim, só para relembrar, os sintomas são exatamente os mesmos sintomas da dengue. Tem uma vantagem só. E qual é a vantagem? Não evolui para quadro hemorrágico em normalidade. Em normalidade não há evolução para quadro hemorrágico. Agora, o problema é que as dores articulares são muito intensas, muito mais intensas, inclusive, do que a dengue, que já é conhecida como a doença quebra-ossos. Então você imagine só o que nós estamos falando, tá? Continuando, não podemos nos esquecer do ebola. E se por um acaso você acha que ebola não vai cair amanhã, porque é uma doença que apareceu só agora, no segundo semestre e a prova estava pronta, o surto de ebola na África, ele começou em novembro do ano passado, tá? Já tinham casos e aí começou a aumentar. Ebola é um vírus que causa uma febre hemorrágica. Existem 2 tipos mais clássicos de ebola, ebola Congo, ebola Zaire, que já havia ocorrido na década de 60, 70, mas agora a Libéria e a divisa com Serra Leoa foram os lugares que mais ocorreu, depois passando para a Guiné. Atenção, é uma febre hemorrágica, então o indivíduo vai ter destruição do endotélio, com extravasamento de sangue a partir dos vasos, só que o início é caracterizado de forma comum. O início é uma virose qualquer. Olha lá, o indivíduo tem febre, dores de cabeça, dores nas articulações, dor nas costas. Isso é a famosa virose. A questão é que uma semana depois, o cara começa a ter o princípio de inflamação de alguns órgãos muito importantes, fígado, baço, intestinos, e pode acontecer o quadro de hemorragia. Não se esqueça, ebola é transmitido através de contato com fluidos corporais, não é transmissão pelo ar, contato com fluidos corporais, só que também não se esqueça, esses fluidos são lágrima, saliva, suor, obviamente sangue, vômito, fezes, tudo isso pode levar ao processo de contaminação, tá? Índice de mortalidade sem tratamento até 90%, com tratamento você consegue reduzir a mortalidade para 60%. Ou seja, estamos falando ainda de algo que, para cada 2 pessoas contaminadas, infectadas, uma chega a óbito. Então é um índice muito elevado ainda, tá? Senhores,
Algumas bacterioses eu quero relembrar com vocês, bem rapidamente, relembrando da hanseníase, já tivemos campanhas em nível nacional, falando para as pessoas tomarem cuidado com manchas que podem surgir na pele com diminuição da sensibilidade, porque isso pode ser uma contaminação pela bactéria, e essa contaminação ela avança bastante, até na medida que pode causar a necrose tecidual. Tá? Então o indivíduo fica isolado e tem tratamento específico para isso. Aqui, a tuberculose, já passo para um outro quadro, que é uma bacteriose, mas das mais conhecidas, bacteriose respiratória. Né? A transmissão pode se dar através das gotículas de saliva que vão para o ar. Então o indivíduo diagnosticado assim, também deveria o quê? Também deveria ficar isolado. É por isso que o diagnóstico antecipado, ele é bastante importante. E aqui, por último, nós falamos há pouco tempo atrás aqui na própria escola de meningite, porque nós relembramos as meninges, membranas que envolvem o sistema nervoso central, e é a meningite bacteriana, aquela mais preocupante. Tá? Então aqui eu estou relembrando com vocês algumas e vamos torcer para amanhã, de repente, pintar uma dessas, e aí você ficar muito feliz e ir para a galera. Tá? Protozooses, eu trabalhei com vocês durante o ano, então acredito que você tenha um pouco mais de, pelo menos, lembrança a respeito desse assunto. Aqui eu estou lembrando a protozoose, né, bastante citada em provas, malária, vamos relembrar algumas coisinhas rápidas. A transmissão se dá através da picada do mosquito. Qual mosquito mesmo? Mosquito Anopheles, não é verdade? Estamos falando de malária, mosquito Anopheles fêmea, tá lembrando disso? E a fêmea, que é hematófaga, transmite os esporozoítos através da picada, e eles no fígado convertem-se em merozoítos que invadem as células. Que células invadem as hemácias? Vamos relembrar? Principais sintomas de malária são quais mesmo? Febre intensa, sudorese, suor, né, em grande quantidade, e os tremores, tudo bem? Isso é causado pelas toxinas que são liberadas no sangue. As febres têm intervalos pré-estabelecidos que nós já sabemos, né? Uma média de tempo para os tipos de febre. Vamos relembrar? Febre terçã, qual é o intervalo entre os períodos febris? 48 horas, tudo bem? E aí a febre quartã é que vai ter o intervalo de 72 horas. Febre terçã tem duas variações, maligna e benigna. Quem causa a maligna é o Plasmodium falciparum. Só para encerrar, não pode esquecer, aqui em azul, fundo azul, está toda a estrutura do mosquito. Fundo aqui é do homem. Atenção! Quem é o hospedeiro definitivo da malária? Mosquito. Tá? Ele é o hospedeiro definitivo. Nós somos hospedeiros intermediários. Não pode se esquecer desse detalhe que é bastante importante. Tudo bem? Continuando, essa eu nem preciso falar. As imagens ilustram com clareza que estamos falando de qual doença? Doença de Chagas, que é transmitida como? Através das fezes do barbeiro, do Triatoma infestans, do chupança. Tudo bem? O Trypanosoma cruzi entra na corrente sanguínea, se instala em algumas vísceras específicas, normalmente coração, fígado, baço, tubo digestório como um todo, e causa aqueles inchaços que são comuns. Só para relembrar, na profilaxia sempre aparece o quê? Que é uma questão social e que pode ser cobrada em provas tipo Enem. Tá? A melhoria da qualidade das moradias, né? Aparece muito assim em prova, substituição das casas de pau a pique ou massapê por casas de alvenaria. Aparece muito isso em provas. Tá? Verminoses também, vocês estão safos porque todo mundo aqui manja dessa parada. Então dá uma olhada, que verminose é essa? Essa é a que mais mata no Brasil em índices, né? Os índices mostram maior número de óbitos por verminoses. Esquistossomose, dá uma olhada, caramujim, que recebe o miracídio e libera a cercária, que são as duas formas larvais dos esquistossomos. As cercárias penetram ativamente pela pele, e aí, através da corrente sanguínea, chegam onde? No fígado, e lá se transformam em adultos. Vários casais causam inflamações nos vasos
né, que ficam próximos à região hepática, no sistema porta, e essas inflamações vão ter como consequência um aumento do volume abdominal e o indivíduo vai entrar naquele quadro clássico de ascite, de barriga d'água, e me perguntam sempre, fica muito inflamado, fica muito grande? E eu digo, um pouquinho, né? Quando perguntam se fica um pouquinho grande, eu falo, fica, tá? Dá para perceber que não é aquela barriga de chope normal, né? Porque nós temos os vasos bastante comprometidos, e ó, dá uma olhada, até em cima inclusive, até na parte superior. Então aí o volume é muito maior devido exatamente à presença de líquido, nesse caso, linfa. Tudo bem? Aqui todo mundo manja que estamos falando de que verminose? De teníase. Mas qual tênia em específico? Tênia solium. E quando você ingere carne de porco contendo ciste seco, você acaba desenvolvendo teníase, o adulto. Carne de porco contendo larva, isso gera um adulto. Carne de porco contendo larva gera um adulto. Então, pega-se teníase consumindo carne de porco ou carne de boi contendo cistes secos. Nesse caso, estamos falando da tênia solium. Por que tanta ênfase para a tênia solium? Porque se você, por um acaso, ingerir os ovos da tênia solium, você desenvolve o quê? Cisticercose. E de todas as cisticercoses, qual que é aquela mais preocupante? Neurocisticercose. Essa é a mais preocupante, instalação de cistes secos, por exemplo, aqui no córtex cerebral, que pode levar a pessoa de leves convulsões até mesmo a morte, tá? Aqui o yakisoba, aqui a ascaridíase, né? Só estou deixando para você lembrar que juntamente com o amarelão, ela apresenta o ciclo pulmonar, tudo bem? Ciclo pulmonar, a larva que está na corrente sanguínea amadurece e passa pelos alvéolos para as vias respiratórias. E aí ela percorre as vias respiratórias, vai até a traqueia e sobe junto com o muco quando você tosse. Aí você lembra? Você tosse, o muco vem até a faringe e você engole de novo. Em alguns casos até faz como mesmo, dá 2 mastigadas para ficar mais gostoso ainda. E agora a larva chega nas suas vias digestórias e vai acontecer então a formação dos adultos. Não se esqueça, no amarelão a contaminação é por penetração ativa de larvas pela pele. Na ascaridíase a contaminação é por ingestão de ovos. Ok? Galera, para eu conseguir encerrar, eu não vou deixar de falar com vocês a respeito das doenças neurológicas, tá? Seria muito interessante se o cara tivesse a ideia para amanhã cobrar, por exemplo, algo que ficou muito gritante no Brasil, que foram os acidentes do Michael Schumacher e da Laís Souza, da ginasta. O Michael Schumacher teve lesões diretamente no córtex cerebral, ele teve lesões no cérebro de verdade, enquanto que a Laís teve lesões na coluna, na medula espinhal. Tudo bem? Então, cobrar algo do sistema nervoso agora seria bem próprio de uma prova em nível nacional. Muito bem. Só que além de cobrar estruturalmente, o cara pode cobrar as doenças causadas por degradação da bainha de mielina. E aqui eu estou mostrando a esclerose múltipla. Dá para pensar naquela atriz comediante, a Cláudia Rodrigues, aquela que fazia A Diarista, e que agora de repente, nossa, o programa dela desapareceu. Por quê? Mandaram ela embora? Não, ela teve que parar, porque ela fez um tratamento para contenção da esclerose, que ela tem esclerose múltipla. Ela está sentindo muitas dores, ela perdeu movimentos corporais, e inclusive, quando teve a campanha agora, a última campanha grande da ela também participou e até deu o depoimento dela, que ela agora consegue virar o balde para cima dela, tá? Porque ela não conseguia nem fazer movimentos. Relembrando, esclerose, doença neurológica degenerativa, e o que é degenerado? O neurônio como um todo, mas principalmente a bainha de mielina. A bainha de mielina atua como, mesmo moçada, bainha de mielina atua como um isolante elétrico. Ela favorece o aumento da velocidade da transmissão do impulso, tá bom? Aqui
bem provavelmente não caia especificamente a ela, porém, eu estou lembrando vocês que é mais uma esclerose, né? Quem que é esse cara aqui mesmo? Stephen Hawking, e todo mundo sabe que ele, com certeza, não teve um comprometimento neurológico quanto à esclerose dele, porque esse cara é uma das mentes mais brilhantes que nossa história já teve. Mas todo mundo sabe o comprometimento dele em relação à musculatura. Por quê? Porque no caso da ela, a gente muda um pouco o conceito. Agora, a alteração que ocorre, no caso da ela, é nos nervos que estão lateralmente posicionados a partir da medula. Então, o processamento de informações no sistema nervoso central, ele acontece de forma normal. Só que a transmissão do impulso para a musculatura é que vai deixar de ocorrer. Então, a pessoa acaba tendo, gradativamente, atrofia muscular, perda de mobilidade. Inclusive, uma das formas de tratar isso, né, de forma bem intensa, é a parte de fisioterapia, de fonoaudiologia, para a pessoa continuar movimentando musculaturas que, se ela não tomar cuidado, ela deixa de ter movimentos. Então, lembre-se do conceito de perda de movimentação, degradação de movimentos, de estruturas, devido à degradação, agora sim, da bainha de mielina, tá? Por último, vamos falar de imunização. Não pode esquecer, toda prova é importante lembrar os tipos de imunização. Rapidinho, fala para mim de novo aí, ó. A vacina é que tipo de imunização? Ela é natural ou ela é artificial? Imunização artificial. E ela é passiva ou ativa? Ela é ativa. A vacina induz o seu corpo a produzir anticorpos específicos. Quem produz é você. Você recebe o quê? Antígenos enfraquecidos, atenuados, para aí sim você produzir os seus anticorpos. Tudo bem? Agora, o caso que vem contrário à vacina é o soro. O soro, sim, é um tipo de imunização, apesar de também ser artificial, é uma imunização passiva, porque você recebe os anticorpos prontos. Tudo bem? Só lembrar uma coisa, quando se fala de vacinação ou de encontro com antígenos, nós temos dois tipos de resposta para esse momento. O primeiro contato com o antígeno é a tal da resposta primária, e ela tem uma caracterização. Qual que é mesmo? A resposta primária é lenta e de menor intensidade. Depois que o seu corpo já efetuou a memorização, agora a cada vez que ele entrar em contato com esse antígeno, vai acontecer o quê? Uma resposta secundária, que é uma resposta rápida e de intensidade maior. Tudo bem, senhores? Galera, para a gente encerrar, de verdade, eu quero apenas agradecer a vocês ao longo, pela atenção dada ao longo do ano, desejar muita boa sorte na prova de amanhã, na verdade, muito boa prova, e aproveitar para dar algumas dicas bem rápidas. Eu cito sempre duas que são as mais importantes, tá? Primeiro, passa no caminho, em qualquer lugar aí, compra daquelas sacolas grandes, assim, daquele salgadinho de queijo que fede pra caramba, tá? Compra 2 sacolas dessas e leva para a prova. Chegando lá, quando você começar a fazer a tua prova, 1h30, 2 horas depois, você vai estar um pouco estressado. Aí você, por favor, abra isso, porque os concorrentes também estão estressados. Faz movimento para o cheiro sair e invadir a sala. Você, psicologicamente, está preparado para isso. Eles não. Mastigar tem que ser de boca aberta, tá? Para mastigar isso o tempo todo, tá? E juntando a isso, você vai estar com a camisa da escola, o concorrente já vai te olhar meio assustado, falar, aí tem qualidade. E na hora de fazer as resoluções da prova, tem que estar como? Com um sorriso estampado no rosto o tempo todo. O sorriso tem que estar estampado, nem que esteja sem entender a pergunta. Você sorri, dá positiva com a cabeça e fala, tô ferrado mesmo, não tô sabendo de nada. Mas quando o seu concorrente te olhar, ele vai olhar e falar, meu Deus do céu, a pessoa não erra uma, gente. E tá lá você assim, ó, mais uma que eu não sei, mas eu vou chutar aqui, e se Deus quiser eu vou acertar. O que vai acontecer? 1h30 de prova, o cara entrega a prova com o gabarito e fala, ele vai embora. Ele vai embora e fala, ó, por favor, não quero mais, eu não consigo, entendeu? Eu vou pro Farinha no ano que vem, tá? Vai ficar bom para todo mundo, para você que vai passar e para nós que vamos ter um monte de aluno aqui ano que vem, tá? Presta atenção, para essa qualidade chegar a esse ponto, eu quero fazer uma homenagem a alguns colegas que me ensinam ao longo do tempo a trabalhar com alunos, trabalhar com juventude, né? Então essa homenagem vai primeiro para o chefe maior, dá uma olhada.
Mas esse chefe maior, ele sempre teve um braço direito. Ele sempre teve um braço direito. E, gente, por incrível que pareça, vou falar olhando para você aí, ó. Jorge, você já foi novo, Jorge. Você já foi jovem, cara, tá? Quero fazer essa homenagem. Muito bem, muito bem. Galera, mas junto com esses, existem outros que estão há bastante tempo no mercado, tá? Vamos lá. Galera, tem mais alguns aí que a gente vai fazer, que eu quero fazer homenagem? Eu quero homenagear, olha isso. Meu amigo Beni DiCaprio, a lenda da física. Tudo bem? E agora vem a minha penúltima homenagem, que ela só vai anteceder ao clímax das homenagens. A penúltima, né, a pessoa que eu tenho muito carinho, né, então não podia faltar também na homenagem. É a Sônia, tá? É a Sônia, tá? Agora, para encerrar esse momento de homenagens, não tem como. Esse é meu amigo Ronei. Ele tinha 9 anos de experiência. Isso aqui foi no século 17, tá? Isso foi no século 17. Galera, só para dizer então que esses caras, ao longo do tempo, trabalhando com eles, me deram a oportunidade de conseguir trabalhar com vocês e tal. E aí, o mundo escolar ficou um pouco mais preto, porque apareceu esse cara aí para poder ensinar vocês. Para amanhã, a sensação que eu fico é assim, ó, de coração apertado, porque a gente fica na dúvida se a gente conseguiu cumprir com todo o objetivo, mas torço para que isso tenha acontecido. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço a vocês, boa sorte.